e amputação da perna errada depois de um plantão de 36 horas. Mas, além da privação de sono, que nós mesmos nos colocamos, nós temos as doenças do sono. Essas imagens os senhores já devem ter visto no avião vindo para cá, mesmo no colega do quarto, no parceiro. A apneia obstrutiva do sono, ela acomete 33% da cidade de São Paulo, e esse diagnóstico foi feito por nós em laboratório de sono. Essa sala cabe em 1.200 pessoas. Se nós fôssemos transpor os dados que nós encontramos nesse estudo Epsono para esta sala, significaria que 400 pessoas desta sala têm apneia obstrutiva do sono. E essa falta de sono, seja ela causada pelos distúrbios de sono ou pela privação de sono auto-colocada pelo indivíduo, ela leva a desastres. Boa parte aqui da plateia vai lembrar da Challenger. Os funcionários dessa empresa, que fazia com que essa nave espacial deveria ser lançada, e os senhores vão lembrar que a operação foi cancelada, abortada diversas vezes, até que a direção da NASA disse, será amanhã, e eu não quero saber de nenhuma desculpa, aconteça. Essa equipe trabalhou 23 horas consecutivas. E com isso, nós vimos a explosão da Challenger e a morte de todos os tripulantes, inclusive de uma cientista. Mas não é só Estados Unidos e não é só em situações de nave espacial. Um avião indo de Brasília para o Rio de Janeiro foi cancelado porque o piloto alegou cansados. Eu pergunto aos senhores, vocês forçariam o piloto a continuar? Pois bem, o risco de morrer à noite é 3 vezes maior para qualquer situação, seja ela de carro, de transporte público, de avião. E ainda, esse avião, na Índia, na hora que eles recuperaram as caixas pretas, havia 2 roncos, do piloto e do copiloto. Assim, a privação de sono afeta a nossa memória. O professor Ivan Esquerdo sempre estudou muito sobre isso. Alterações cardiovasculares, hoje os cardiologistas sabem que o sono mata. Afeta a sexualidade nos homens e nas mulheres, afeta o nosso peso, nós sabemos disso. E o que nós fazemos quando a gente ganha peso? A gente vai para a academia às 5 da manhã. Sistema imunológico afeta a pele, seja da parte cosmética ou da dermopatologia, e afeta o nosso humor, irritabilidade, dor muscular, alterações hormonais, diminuição do nosso bem-estar físico. Mais acidentes, são 43 mil mortes nas estradas brasileiras todos os anos. Metade disso, relação direta ou indireta com sono. Afeta a nossa concentração, imagina salas de aula, a futura geração desse país. Causa ansiedade, prato cheio para os psiquiatras. Continuando na linha da psiquiatria, mais depressão e, por que não, divórcios. Maior consumo de drogas, prejuízo no aprendizado, memória e afetividade. E isso pode acontecer com todos nós. Até ele, se fosse um indivíduo com apneia obstrutiva do sono, o Brad Pitt engordaria. O sinal do tempo ainda não chegou para ele, mas o homem tem 3 destinos: casar, engordar e ter apneia obstrutiva do sono. E busca por tratamento. Como nós podemos fazer? O que levou à morte do Michael Jackson? Quais são os fatores? Vamos lembrar da manutenção da vigília. André Palmini explicou muito bem e mostrou vídeos, bem como o Christian e o Pedro, da situação que ele vivia. Pressão, redução de quantidade de verba que ele ganhava. Não era mais aquela situação de fortuna que o André Palmini explicou muito bem. Havia uma pressão naquele show que ia acontecer de fazer sucesso. E ele não poderia fazer menos do que sucesso. Pressão eleva cortisol. Ele não fazia nenhuma prática de higiene do sono, que é fundamental para a gente ter qualidade. Chegar em casa, discutir a relação com o parceiro, com a parceira, ter diversas demandas profissionais ainda para fazer sobre essa luz e ainda ter dispositivos eletrônicos, afasta a capacidade de a gente ter um sono de qualidade. Isso nós, mortais, diferente do rei do pop. Ele tinha isso de uma forma muito mais intensificada. Os mais de 7 bilhões de pessoas não conseguem imaginar como nós podemos ter perdido o Michael Jackson, talvez porque, além dos transtornos mentais, o médico dele fez a prescrição indevida
e abusada que foi feito pelo Michael Jackson de um anestésico, e não de uma redução do estresse, indução da higiene do sono e melhora da manutenção da vigília. Então, Michael Jackson fica sob essa situação tensa, baixo de holofotes, pressão, chega em casa de madrugada e entra em desespero para dormir. E ele pede doses excessivas e consecutivas do Propofol. O que ele deveria ter feito, e esse médico, se ele fosse um especialista em medicina do sono, higiene do sono, além de medicações que também poderiam ter sido usadas de forma correta e lícita para o Michael Jackson. Assim, nós temos para a insônia o tratamento farmacológico, diversas drogas, algumas aqui com seus representantes, a parte não farmacológica, mindfulness, yoga, massagem, leite com cookies, livros, relaxamento, atividade sexual, um livro chato, um programa, Netflix, qualquer que fosse a situação para baixar o cortisol, a adrenalina. E ainda, um bom médico sabe que ambos são necessários. Assim, o Michael Jackson poderia estar entre nós, se ele tivesse feito uma conduta correta, se seu profissional da área de saúde também tivesse seguido tantas coisas que a gente aprende aqui. O Alex mencionou sobre a ciência brasileira. São eventos como esse, com mais de 4.000 indivíduos, mais de 4.000 cérebros pensantes, com o incentivo que a CCM faz para que a ciência brasileira continue. E eu continuo nas palavras do Alex, um apelo para que a ciência brasileira, nesses cortes que nós temos visto pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, que a gente continue investindo na juventude. Se o governo brasileiro não tem mais como fazer isso, ainda bem que nós temos iniciativas como o do BRAIN para manter a ciência ativa. Em relação ao sono, por favor, faça o contrário do Michael Jackson. Evite luz artificial, evite comer demais antes de dormir, tente não ruminar problemas, especialmente para as mulheres, evite bebidas estimulantes, dispositivos eletrônicos, idealmente fora do quarto, se não for possível, na modo off. Evitar atividades físicas intensas à noite, especialmente para os vespertinos, evite bebidas alcoólicas. Mais do que isso, valorize seu sono por meio de horários regulares, disciplina, respeite seu cronotipo e mantenha o seu ambiente da forma mais favorável. Nesse mundo globalizado que nós vivemos, a palavra sono é elemento central, mas ela só tem razão de existir se esse sono for de qualidade. Não adianta ter 8 horas com a apneia obstrutiva do sono, ou um sono induzido por Propofol, se ele não induz o que a gente chama de arquitetura normal do sono. E se o próprio Michael Jackson queria tanto dormir, ele deveria lembrar que a gente poderia fazer um futuro diferente. E esse futuro diferente depende de uma boa qualidade de vida. O sono ocupa 1/3 das nossas vidas. Se nós pudermos fazer com que esse 1/3 seja de qualidade, certamente a gente fará a diferença, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Muito obrigada pela atenção de todos.